Vou dizer a realidade, eu cliquei só nesse vídeo devido à capa, porque puta que pariu, o cara fez uma capa. Meu amigo, se isso aí não chamar atenção, tá de brincadeira, hein? Vamos ver aqui. Casos reais envolvendo filmes. Eita lasqueira, senta a bagaceira aí então, Marco Velho. Algumas pessoas gostam de simplesmente saber mais sobre os casos, ou algumas têm medo e simplesmente não prosseguem com o assunto. Mas as coisas se tornam ainda mais complicadas quando essas histórias são casos reais. Então é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo. Eu sei que ele é um pouco diferente do habitual e possivelmente tenha menos acessos, mas para diferenciar, eu quero contar sobre alguns filmes que às vezes você nem imagina que são inspirados em uma história ou caso real. Algumas histórias são bem longas, então eu pretendo trazer umas 3 histórias por Ah, agora eu gostei. Agora, pelo menos umas três pra gente ver se o bagulho é bom mesmo. vídeo. Então deixa o like aí caso vocês queiram uma parte 2. Eu espero que gostem e bora lá. Caralho, que porco mais estranho, rapaz. E para começar, eu resolvi trazer um filme bem antigo, seu nome era Comido Vivo, o que já não é muito convidativo. O filme foi lançado em 1976, e a história se baseia em um proprietário de um motel, que são aqueles hotéis dos Estados Unidos de estrada, mas que se encontram em ruínas por conta desse mesmo proprietário, porque quem incomodasse ele ou algo assim, ele tratava de resolver as coisas da forma mais, Debaixo da paulada. nada agradável. O pior de toda essa história é que, com o corpo das vítimas, ele simplesmente usava como alimento para um crocodilo de estimação que ele tinha em um pântano localizado atrás desse motel. E para fazer esse filme, sua história foi baseada em um serial killer com o nome de Joey Ball. E dando conhecimento na sua história, Joey Ball era apelidado como açougueiro de Elmendorf, que era a cidade onde ele morava no Texas. Mas sua história de fato se inicia no século XIX, porque depois de servir a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, ele começou sua carreira como vendedor de bebida justamente em uma época que a lei seca estava em ascensão. Depois que a permissão para venda de bebidas retornou, ele construiu uma espécie de bar e no sótão tinha um tanque que ele simplesmente criou para colocar crocodilos, o que para mim já é muito bizarro esse fato, mas como se não bastasse, ele convidava as pessoas que iam até seu bar para ver os crocodilos, coisa que até então esses animais se alimentavam apenas de cães ou gatos, que ainda estavam vivos. Mas não demorou muito para que uma jovem que morava na região do Joey sumisse por completo. E vale lembrar que ela trabalhava para Joey por um tempo e ela sumiu. Então, quando foi questionado ao próprio, ele disse que ela tinha ido trabalhar em outro local. E a situação começou a criar um enredo todo daí, porque depois de 2 meses, mais 2 jovens desapareceram e os policiais começaram a achar muito esquisito, né? E mais estranho ainda porque todas essas jovens tiveram algum tipo de contato com o açougueiro. Sua história teve fim quando um vizinho dele que morava próximo deu uma queixa à polícia, dizendo que viu Joey desmembrando um corpo feminino. Cara, porra! Meu amigo, eu achei que ele só jogava lá no caldeirão lá e não, ele ainda decepava a pessoa. Porra! Meu amigo, o ser humano é o pior bicho que tem na face da terra. Meu Deus. E após isso, ele jogou para os crocodilos que tinham no seu bar. E isso foi o suficiente para irem atrás dele. Até que no dia 24 de setembro de 1938, as autoridades entraram no estabelecimento para examinar esse bar macabro. E enquanto eles analisavam o local para comprovar a queixa, o Joey pegou uma arma e tirou a sua própria vida. E os crocodilos que estavam lá embaixo foram doados para um zoológico em Santo Antônio. Criado originalmente em 1974 por Tobe Hooper, o Massacre da Serra Elétrica foi um verdadeiro fenômeno de bilheteria, arrecadando cerca de 30 milhões, com um orçamento de 300 mil. O longa apresentou um vilão que logo se tornaria uma das maiores lendas do terror slasher, e tudo isso chamou atenção por dosar a violência ali com um trama e dramática. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Massacre da Serra Elétrica foi baseado em uma história real, mais especificamente em uma década conhecida por a Década do Serial Killer, na qual mais de 200 assassinos em série foram registrados no país entre os anos de 1970 e 1980. E apesar do roteiro não se inspirar diretamente em um evento único, mas sim em recortes de notícias e casos macabros, o que mais se encaixa na história de vida do protagonista do filme é Ed Gein. E dando seguimento à sua história, Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, nos Estados Unidos. Ele teve uma infância problemática e repleta de dramas familiares, assim como o assassino Leatherface.
Com uma mãe extremamente católica e um pai ausente, Ed passou a conhecer o mundo a partir do olhar de sofrimento, e isso impactou diretamente em suas concepções e nos relacionamentos com outras pessoas. Não quero falar nada, mas a carinha dele já... Só do cara olhar com aquela boquinha ali, meu amigo, eu acho que é de cagar na flauta. Foi então que, a partir de 1940, com a morte dos seus pais e o irmão, ele desenvolveu um interesse pela morte e ocultismo. E então ele passou a tratar a vida como se fosse uma brincadeira de experimentos bizarros. Então, absolutamente sozinho nos Estados Unidos, Ed Gein passou a realizar crimes e foi classificado como um dos principais ladrões de túmulos na época, resgatando pedaços de corpos degradados para guardar como um souvenir ali, realizando assassinatos em locais suspeitos. Mesmo só tendo sido legalmente relacionado a 2 mortes, durante as investigações o que mais chocou as autoridades foram as lembranças escondidas na casa do serial killer, que registraram centenas de ossos, crânios, máscaras de pele, narizes, corações e tudo que você pode imaginar. Após ser capturado e ser considerado mentalmente incapaz, Ed Gein foi levado para um hospital psiquiátrico, onde passou a vida internado. Em 26 de julho de 1984, ele morreu de uma parada cardíaca decorrente de um câncer. O filme A Garota da Casa ao Lado, lançado no ano de 2007, foi inspirado em uma história real também, que aconteceu no ano de 1965. Para as pessoas que já assistiram ao filme, sabe ali que a protagonista sofreu bastante, mas o problema está em Sylvia Likens, que sofreu de verdade essa história que aconteceu no filme. E tudo isso ocorreu no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Os pais de Sylvia trabalhavam em um circo e por isso viajavam muito de cidade para cidade. Então por isso que seu pai achou que seria uma boa ideia deixar ela e sua irmã na casa de Gertrude, que era sua vizinha, e os filhos de Gertrude eram amigos de Sylvia, que frequentavam a mesma escola e igreja. Então Lester Likens combinou que Eu não quero julgar a Gertrudes, mas eu acho que não sei, hein? mandaria $20 por semana para que Gertrude cuidasse das suas filhas. Algumas semanas se passaram e Laster atrasou o pagamento ali. E Gertrude, então, ela ficou com raiva das meninas. E para castigá-la com uma forma de punição pelo atraso ali do dinheiro, Gertrude foi descrita pelo jornal Indianapolis Star como uma mulher anêmica e depressiva. Isso tudo fruto do estresse e casamentos fracassados. Após bater nas meninas pela primeira vez, Gertrude começou a mudar, porque meio que ela tinha gostado ali de castigar as garotas, então ela sentia um prazer em maltratar as 2 meninas. Ela chegou até a acusar a garota de roubar doces apenas para ter o prazer de castigar ela. Tempos mais tarde, Sylvia foi acusada de espalhar boatos na escola de que as filhas de Gertrude eram prostitutas. Boatos esses que a garota nunca espalhou, mas para a mãe das meninas era apenas uma forma de descontar sua raiva. Então, ela usava tudo que ela podia usar ao seu favor para dar um motivinho ali para brigar com a menina e castigar ela. E segundo a versão contada por Gertrude, teve situações que até o namorado de uma de suas filhas foi convidado junto com os outros amigos para assistir ela castigar ali a menina. E a partir desse momento a mulher autorizou que seus filhos e outras crianças também maltratassem a pequena menina, como se já não tivesse uma situação complicada. E em alguns momentos a própria irmã de Sylvia era obrigada a castigar ela, com os maus... Puta que pariu, velho. A tomar no cu, ser mano. Cara, tá de brincadeira, né, velho? Puta merda, o ser humano é macabro, velho. O cara vê cada história aí que chega a dar até nojo, dá até um embrulho no estômago ver uma coisa dessa, velho. Ah, tomar banho. Os tratos aumentando cada dia mais, a garota foi retirada da escola e foi proibida de sair de casa. Sylvia, então abalada psicologicamente após tantas torturas, acabou urinando na cama durante a noite, e isso fez com que sua torturadora a trancasse dentro de um porão. A garota basicamente se alimentava apenas de biscoitos e água, e era proibida de sair do porão e acabava fazendo ali essas coisas no mesmo local, ou necessidades. E a situação da garota era bem alarmante, já que ela se encontrava desnutrida e sem muitas forças. Como castigo, Gertrude dava banho nela com água quente, a mulher dizia que era para limpar seus pecados. A Jenny, a irmã mais nova de Sylvia, enviou uma carta a Diana, que é a irmã mais velha delas. Mas a Diana ali não acreditou no que as meninas estavam passando, achou que era uma brincadeira, algo assim. Diana apenas avisou um assistente social, para conferir. Mas quando ele bateu na porta de Gertrude, a mulher ameaçou Jenny de que faria o mesmo com ela se ela contasse sobre Sylvia. Jenny ali então mentiu dizendo que sua irmã havia fugido. Gertrude então começou a arquitetar um plano para abandonar a Sylvia em um bosque próximo à cidade para que ela morresse lá. Sylvia ouviu os planos de Gertrude e tentou fugir, mas ela não conseguiu e passou a ficar trancada no porão e foi obrigada a comer ali suas necessidades.
No dia 26 de outubro de 1965, Gertrude resolveu dar um banho na garota e pediu que sua filha Stephanie e seu namorado buscassem a garota. Quando chegaram ao porão, notaram que a menina já não respirava mais, e a Stephanie voltou até sua mãe e avisou que a garota estava ali sem vida. Gertrude avisou a polícia, que foi até sua casa e confirmou o óbito de Sylvia. E o pior de tudo é que ela ainda entregou uma carta para a polícia, teoricamente foi escrita por Sylvia, que carta é essa que ela havia sido obrigada por Gertrude a escrever. Na carta ela contava que havia fugido com alguns garotos que a violentaram e que tinham batido muito nela. Os policiais até teriam acreditado nessa versão se não fosse o fato de Jenny sussurrar para um policial atirá-la de lá, que ela contaria o que realmente aconteceu. Gertrude, seus filhos e seu genro foram presos sem direito à fiança até o julgamento. Um exame de autópsia revelou que Sylvia tinha diversas queimaduras, contusões musculares e lesões físicas, e a causa oficial da sua morte foi hemorragia cerebral. Em 19 de maio de 1966, Gertrude foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Paula, sua filha, foi condenada à prisão perpétua por assassinato em segundo grau. Já os garotos ficaram detidos há alguns anos em um centro juvenil. Puta que pariu. Essa última história aí é pra fuder, hein, velho. Porra. Só tenho que dizer uma coisa, hein. O ser humano é um bicho desgraçado, velho. Pô, cara, vê cada história assim que tu para pra olhar. Tu pensa 1500 vezes pra ver se tu confia em alguém. Olha assim, e meu amigo, não dá de saber quem é quem nesse mundo. Sinceramente.